e o Rafa, a gente vê como que está o conhecimento de vocês sobre reversão de tendência, o quanto que isso pode ajudar vocês, e até mesmo para o Rafa ali, ele dá uma direção para o webinar que ele vai dar para vocês. Então eu vou soltar um questionário, né, para vocês, e vocês podem responder direto na ferramenta que vocês estão abrindo para ver o webinar. Então é bem simples, eu vou soltar aqui. Eu não sei se eu já cheguei a usar contigo, Rafa, essa opção aqui de perguntas. Tá aqui. Primeira vez que eu estou vendo. Primeira vez. Olha que legal. Então, pessoal, tá ali, apareceu para vocês e já estão inclusive respondendo. Né? A gente vai deixar ali aberto por um tempo, né, para a gente não perder muito. Mas, Rafa, aquilo que eu te falei, que seria a probabilidade ali do que eu esperava pelo pessoal, tá acontecendo. Você tá vendo ali as respostas? Deixa eu ver. Não. Aonde eu vejo as respostas? Na parte direita ali, onde tem o teu menu, né, que ficam ali todas as suas opções de webinar, tem uma parte chamada Pools. Tu clica ali para dar uma... o Pools. Tá. Peraí, esse eu apaguei, mas agora eu consigo ver. Deixa eu ver. Olha, legal. Acabei de ver. Tá vendo ali? 70%. 56 e 38. Legal. Depois eu vou compartilhar com o pessoal para eles verem ali como... Né, em que grupo que a maioria está. Mas bacana. E até como eu te falei no início, eu imaginei que o pessoal não ia ter tanta facilidade, até porque senão não estariam presentes aqui na webinar de hoje, né, Rafinha? Então, tá bacana aqui. Mas vamos lá. Muito legal esse pool, porque, enfim, não vou querer adiantar o resultado agora, mas esse resultado, para mim, é exatamente as falhas, os problemas que existem no nosso dia a dia, que a apresentação de hoje tende a melhorar isso, né? A fazer com que a pessoa melhore essa condição. Isso mesmo. Então, já conseguimos identificar aqui como vai ser importante para o pessoal atuar o webinar. Então vamos lá, o pessoal está chegando também, a gente está batendo aqui a quase 500 pessoas online, então isso aqui a gente faz até para dar um tempinho para o pessoal entrar na sala. Mas vamos lá, vou encerrar aqui, obrigado aos 80% desses 500 que estão online aqui, 80% respondendo, então muito obrigado. Vou fechar aqui e vou compartilhar com vocês o resultado, né? Acho que vocês devem estar com acesso agora. E foi um número que a gente já até não sei se já está aparecendo para vocês o que já está aparecendo. Tá aparecendo. Então 6% consegue identificar constantemente ali reversão de tendência. A grande maioria, quase 60%, às vezes identifica, às vezes não, e 37% não identifica reversões com facilidade. Algum comentário, Rafa? Tipo, esperava? Total. Como é que era? Eu esperava total. Assim, eu imaginava que a maior parte seria, às vezes identifica e às vezes não. Por algumas questões, uma delas é a questão do emocional, que às vezes a pessoa está certa, mas o emocional atrapalha, né? E a gente tem algumas técnicas para evitar isso. Exatamente. Então, vira e mexe, às vezes sim, às vezes não. Sem dúvida, esse seria o melhor resultado mesmo. Não, bacana. Então, daqui foi minha participação, agora, nesse início. Acho que a gente já pode iniciar. Eu só quero fazer um comentário, tá, Rafa? Na atualização de hoje do Profit Chart, inclusive quem me lembrou aqui foi o Luciano Zambaldi. Pessoal, tem muita gente que tem dificuldade com relação ao vencimento dos mini contratos, tá? E hoje a gente lançou uma ferramenta, eu não consegui divulgar via Update News, mas hoje a gente lançou um pop-up, é simplesmente um alerta, só que vai te avisar quando tiver no vencimento do contrato. Então a gente viu, eu inclusive, já cheguei a operar um dia um contrato vencido, e a gente sabe como fica boa a liquidez, né, Rafa? de operar um contrato vencido no dia seguinte, e agora o Profit Chart vai avisar, tá? Então esse aqui foi o update de hoje, só pedindo para eu falar aqui para vocês, para quem estivesse online, tá? Então esse foi o lançamento de hoje. Agora o Profit Chart vai te avisar quando tiver no último dia do contrato. Então aí você já se prepara ali e para não cometer esse erro. Já chegou a fazer isso, Rafa? Você acha que não, né? Já tá no nível mestre, já. Não, mas eu já fiz, já operei, já olhei, já fui até o contrato futuro, até o talo, achando que estava negociando. Já quis botar código de opção que não existia mais, e ficava reclamando que o home broker não estava funcionando. Sim. É muito bom. Quem nunca, né? Isso aí, quem nunca fez. Mas vamos lá, Rafa, eu quero te passar o controle da tela. Posso fazer isso? Tem algum problema? Pode passar.
Fechado. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão me vendo aqui, ó, acionei a minha tela, né? Deixa eu só botar o monitor corretamente. Deixa eu ver qual é o monitor. Aí, aqui. Esse é o monitor. Pessoal, vocês estão vendo aqui eu só estou me dando as minhas boas-vindas, minhas boas noites, mas eu vou cortar essa câmera porque eu vou preservar vocês dessa carcaça aqui, tá ok? E aí a gente vai começar a nossa apresentação. Deixa eu ver, a minha tela, ela está aparecendo para vocês aí, o Profit Chart? Tava aparecendo, não tava, Rafa? tava aparecendo e agora... Tá, agora voltou, agora tá aparecendo sim. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo. Beleza, então, maravilha. Tá aqui agora sim, tá tudo redondinho. Então, vamos lá, vamos começar agora para valer, tá? Bom, pessoal, então vamos dar início à apresentação de hoje. Mais uma vez, quero agradecer imensamente a Nelogica, ao Rafa, todo o apoio, toda essa parceria. A Nelogica é uma empresa que tem sempre sido parceira comigo, pessoalmente, com o meu indicador, Rafi, que eu criei, está lá. A Nelogica ajuda muito na manutenção desse indicador. Então, eu sempre faço questão de falar dessa parceria e também da oportunidade que a empresa me dá de poder expor o meu trabalho e colocar um pouco aí do que eu estudei, do que eu fiz e do que eu faço no meu dia a dia para as pessoas que estão aqui. Então, vocês estão vendo a tela aí, tela inicial, como identificar. Estão vendo aqui o meu mouse, tudo certinho, tudo legal, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Muito bem, pessoal. Então, a apresentação de hoje é como identificar uma reversão de tendência no gráfico, né? E é uma questão que, claro, é óbvia, né, para todo mundo. O ponto central da vida do dia a dia, de quem está operando, seja no day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, seja no swing trade, que é você comprar e carregar por algum tempo, 2, 3 dias, uma semana, um mês, essa condição de você identificar uma reversão de tendência, geralmente é uma aplicação técnica para você avaliar o quanto existe de risco para aquele cenário não se concretizar versus o imenso retorno, dado que você está tentando identificar uma reversão de tendência. Então, a reversão de tendência por si, só pela teoria, ela oferece, tecnicamente falando, no gráfico, uma relação de risco versus o retorno maravilhosa. Você imagina que o papel antigamente custava R$100, e aí começa a cair, e hoje ele vale 10. E lá no gráfico você identifica uma reversão de tendência. Não se importando com o caminho que tem pela frente, o risco de 10 para 0 ou seja, é 10, né? O risco da operação total é de 10 para 0, o risco, portanto, é 10, mas, portanto, de 10 para 100, ele é 10 vezes mais, né, o que é do risco anterior. Então, seria uma operação 1 para 10. Então, toda vez que um papel cai demais e oferece uma reversão de tendência, eu tenho uma relação risco-retorno boa. Sobe demais e eu quero operar na venda, ele também oferece uma relação de risco-retorno boa. Entretanto, já vai o primeiro alerta, que é o alerta muito por conta das perguntas que foram feitas aqui, né? E 82 pessoas responderam, né? Qual a sua facilidade de identificar uma reversão de tendência? A maioria largamente respondeu. Às vezes eu identifico e às vezes não. E por que isso? Porque muitos de nós operamos numa reversão de tendência porque a gente quer que a reversão de tendência aconteça e não porque estamos vendo essa reversão de tendência acontecendo no gráfico. E a apresentação de hoje vai servir muito para esses 94 pessoas, né, que responderam as duas últimas questões, do seguinte sentido, de aplicar uma técnica simples, uma técnica de mais de 100 anos de gráfico, uma técnica que deu origem a muitos outros indicadores técnicos que a gente tem hoje em dia,
e que essa técnica até hoje é utilizada por algoritmos, por robôs, por sistemas de trade system de identificar a reversão de tendência. Essa técnica, hoje em dia, ela é muito utilizada e é a técnica que hoje eu levo muito a sério para poder fazer a reversão de tendência e identificar, seja para o day trade, seja para o swing trade. Atenção, uma pergunta que é muito comum e eu já respondo logo de cara para não ter problema. Esta técnica ensinada aqui hoje serve para absolutamente qualquer tempo gráfico, seja um gráfico de 1 minuto, ou seja gráfico mensal, semanal, diário, intraday, não importa, tá? Qualquer tempo gráfico. E aí, uma frase que eu gosto de colocar aqui, de vários livros que aplicam a teoria de Dow hoje em dia, vem do Charles Dow, né? Escritor, Financial Times, no ano de 1900, ele foi e escreveu isso em um dos seus artigos, né? O único fato que permanece a todas as condições é que elas vão mudar. Ou seja, me lembra muito uma nova frase também, né, que eu também coloquei no evento anterior, que nada permanece além da mudança. Então, isso começa a vir de algumas questões importantes para a gente poder identificar a tendência. Então, eu vou começar a primeira parte com uma teoriazinha e na segunda parte com a prática, com um gráfico propriamente dito, e depois a gente vai para as perguntas e respostas. Eu pretendo terminar essa apresentação em menos de 60 minutos. Apesar de eu falar bastante, eu pretendo terminar em menos de 60 minutos. Vamos lá. Primeiras questões importantes e que já respondem algumas coisas do pool de perguntas que o Rafa fez agora há pouco, de qual sua facilidade de identificar a tendência, são essas, né? Primeiro de tudo, a gente está aqui, gente, para operar o gráfico quando ele dá oportunidade, quando ele mostra que as condições técnicas para a reversão de tendências estão sendo aplicadas e que, portanto, vale a pena operar, seja na compra ou na venda. Não quando a gente tenta adivinhar topo ou fundo. Essa já é a primeira questão mais, digamos assim, gritante do erro comum de quem começa a analisar o mercado. O amigo começa a operar na bolsa e parece que ele vira craque em adivinhar onde vai ser fundo e onde vai ser topo. Tá? E a técnica aplicada aqui é uma técnica que ela é colocada de acordo com a teoria de Dow, dizendo da teoria de Dow, que fala que uma tendência assim permanece assim, uma tendência de alta assim permanece até que haja uma tendência contrária, ou seja, uma tendência de baixa, para poder complicar ou comprometer a tendência anterior. Então, a primeira coisa de tudo é essa aqui, é não tentar adivinhar topo ou fundo. Essa é a primeira questão básica. A gente está aqui, gente, para olhar o gráfico e quando ele disser agora é a hora, você vai, independentemente do seu nível de aversão ao risco. Agora, a gente não está aqui para dizer, não, eu acho que é topo porque eu acho que é fundo porque caiu demais. Eu acho que é topo porque subiu demais. Isso é um erro comum e que todo dia eu falo com toda a experiência do mundo. Todo o dia as pessoas entram na sala de análise aqui da Clear Corretora e tentam descobrir topo ou fundo. E opera por achismo e não pela consciência técnica do que está sendo aplicado. A segunda é um pouco mais avançada, mas vale a pena colocar, que são as questões dos padrões candlesticks. Muitos dos padrões candlesticks, eles servem para ajudar as reversões de mercado, mas nem sempre, porque os padrões candlesticks, eles são muito bem aplicados para movimentos mais micros. E aí, eu falo para aquela galera de day trade. Como a maioria das pessoas, pessoa física gosta de operar day trade muito mais do que swing, até porque a aplicação disso é mais barata do que swing trade. Eu falo um pouco de candlesticks também em outros eventos para poder explicar e trazer a facilidade do candlestick para day trade. Inclusive, eu mesmo tenho consciência que eu estou devendo uma palestra aplicando candlesticks aos day trade, né? Aqui na Ilha-Lógica, que já chegou a ser marcado um dia e por motivo de força maior não teve, com problemas aqui de energia na Clear Corretora. Bom,
E por último, que é uma questão fundamental, que é a consciência dos extremos, né? E essa consciência dos extremos, ela é muito, digamos assim, em alguns casos, para quem está começando, chega a ser um pouco subjetiva, né? E aí eu queria mostrar esse gráfico aqui, que é um gráfico simples, é um gráfico, né, de linha, que tem um comportamento do mercado, vem daqui de baixo, volta aqui de cima, zigue-zague para baixo, depois sobe, aí faz aqui um topo duplo, cai, aí volta a subir, etc. Esse gráfico aqui, eu acho que ele é relevante, mas ter a consciência dos extremos é o seguinte: bom, se o papel veio daqui para cá, eu sei que isso aqui é um extremo importante, invariavelmente se tem lá um candle ou um indicador, etc. Não importa, é apenas o comportamento do preço, né? Então, essas extremidades aqui, elas são os pontos que a gente sempre tem que considerar que eles são candidatos a topo ou candidatos a fundo. E ter a consciência desses extremos, ele é importante porque você já vai com a sua mente preparada para aplicar a técnica que eu vou ensinar aqui. Isso é importante, porque a pior coisa do mundo, né, é você não ter noção nenhuma de que momento de mercado você está, e aí você só fica no achismo. Não? Eu acho que aqui vai ser um topo, aí sobe mais, não, agora eu acho que é topo, aí sobe mais um pouquinho, não, agora subiu demais, eu vou vender e vende. Aí sobe mais um pouquinho, não, agora subiu demais e vende. E aí quando você vê, você estopa no topo e o mercado cai. É clássico isso, todo mundo alguma vez na vida já passou por isso. Então, primeiras questões são importantes. Vamos então aplicar a técnica com uma premissa máxima. Né? A premissa máxima é que essa dá aplicada à teoria de Dow. Uma tendência se permanece até que haja um movimento contrário à tendência anterior. Eu quero apenas um simples ok aí de vocês no chat. Todo mundo entendeu o que está nessa frase? Uma tendência assim permaneceu até que haja um movimento contrário ao anterior? Ok, né? Teve um carinha que disse que não, o outro disse que acha que não, mas a maioria disse ok. Simples do jeito que está aí. Se está subindo é porque está subindo, quando começa a cair, portanto é porque está caindo e aí reverteu o movimento anterior. Ponto final. Parece simples no sentido da teoria, mas é difícil na aplicação à prática, com certeza. Ok? Então, uma tendência de alta permanece até que haja um movimento contrário, né, à tendência anterior. Existe uma técnica para isso e eu vou mostrar ela agora. De acordo com a teoria de Dow, uma tendência de alta ela é estabelecida através da formação de topos e fundos ascendentes. Tá ok? E isso deve ser a questão básica para quem está começando a olhar a análise técnica. Né? Eu tenho aqui um possível topo, aí depois ele cai, aí, bom, beleza, agora é topo porque caiu. Aí depois ele vem para cá, volta a subir, rompeu o último topo, portanto isso aqui é um fundo, sobe de novo, cai, aí ele volta a subir fazendo um fundo mais alto que o anterior, sobe, rompe esse topo anterior e assim vai entrando nos topos e fundos ascendentes. Mais uma vez, voltarei a explicar. Isso aqui pode ser gráfico de 1 minuto, 10 minutos, diário, mensal, semanal, tanto faz. Tá bom? Tanto faz mesmo. Então, um zigue-zague ascendente, conforme ele for acontecendo, independente do tempo gráfico, ele vai dando confirmações que a tendência de alta existe. Isso vem da teoria de Dow, é um motivo que a gente pode falar uma apresentação de análise técnica aqui também na área lógica, só sobre teoria de Dow, só sobre teoria na prática, para você ver o quão revolucionário foi essa teoria para a aplicação da análise técnica hoje em dia. Ok? Muito bem. E aí, de acordo com a teoria de Dow, se eu tenho uma correção e essa correção ela não é forte o suficiente para romper o fundo anterior, tá ok? Então eu acredito que o último topo vai ser rompido. A teoria de Dow ela é pura e simples nesse movimento. Se a correção acontece e ela não é forte o suficiente para perder o fundo anterior e volta a subir, eu espero que novos zigue-zagues ele aconteçam. Então se o mercado para aqui, o que eu espero? Eu espero que ele continue subindo, porque eu tenho que acreditar na tendência, invariavelmente,
do que eu sinto, o quanto eu estou ganhando ou perdendo, ou qual é a realidade do mercado. Eu preciso sempre acreditar na tendência. Isso é outra dificuldade também das pessoas que estão começando agora. Elas não acreditam na tendência. Elas não acreditam que está na tela. Elas simplesmente vão mais pelo sentimento. Então, esse movimento, se ele cai até aqui e volta a subir, ele confirma a tendência. Há o rompimento do último topo e, portanto, o mercado volta a subir. Só que por alguma condição de mercado, por alguma realidade que não é sabida por nós e tampouco queremos saber o motivo, o mercado cai. E quando ele cai, perdendo o fundo anterior, tá? Que é considerado um suporte, ok? Ele mostra para a gente o comprometimento da tendência de alta. Por que o comprometimento da tendência de alta? Nós temos topos e fundos ascendentes. A partir do momento que ele começa a cair e deixa de ter topos e fundos ascendentes, por quê? Porque perdeu o último fundo, eu tenho um movimento dado pela sétima e mais importante teoria de Dow, colocada lá desde os ancestrais até hoje em dia, que é a falha da tendência. Tendências e suas falhas. Né? A falha nada mais é que uma tentativa do mercado buscar o último topo, ok? Só que ele falha nisso, ele não consegue. E aí o que acontece? Ele cai e perde o fundo anterior. Ou seja, o último suporte, o ponto mais importante. Então, se isso aqui acontece, eu tenho um primeiro alerta. Lá vai a primeira pergunta para os amigos. Me respondam com apenas uma palavra. Tá ok? Me respondam apenas com uma palavra. Se eu estou comprado no papel em tendência de alta, ele falhou. Por quê? Porque ele caiu e perdeu o fundo anterior. Se eu estou comprado, o que eu devo fazer? Em uma palavra. Excelente. Todo mundo respondendo de maneira correta. Estopar, vender, zerar, sair fora, não fazer nada, largar isso para os outros. Estopar, zerar. Se eu estou comprado e ele começa a cair, perdendo o último fundo, eu tenho que zerar. Não fazer nada, o que eu quis dizer é, se eu estou querendo comprar, eu não faço nada, tá? Desse sentido, tá? Então eu tenho topos e fundos ascendentes, ele perde o último fundo, a regra máxima é sai fora, meu amigo. A coisa tá preta, tá ok? Essa técnica, gente, aqui neste gráfico é mole a gente falar, né? Mas no dia a dia do mercado, as pessoas não aceitam essa perda. Né? E essa técnica também traz uma vantagem muito boa. Ela tem desvantagem também, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Mas ela traz uma vantagem muito boa, tá ok? Que você sabe qual é o seu nível de risco. Tá? Porque se o seu stop está aqui, tá ok? Se o ponto de stop está aqui, que vocês mesmos responderam, tá? O S de stop, se o seu stop está aqui, portanto, a distância do topo até aqui embaixo é o seu risco. Essa é a vantagem. Portanto, se você está comprado, esse é seu risco. Se você está comprado aqui, o seu risco é esse tamanho. Se você está comprado aqui no meio, o seu risco é esse tamanho. Se está comprado só aqui, o seu risco é esse. Mas você sabe o tamanho do risco. Isso é uma questão fundamental. Bom, esse é o primeiro passo. A gente está falando por passos, tá bom, gente? Esse é o primeiro passo. Ou seja, se eu estou comprado, ele está indo para os topos e fundos ascendentes, e aí ele começa a cair e perde o fundo anterior, eu sou obrigado a sair. Não importa, gente, o que acontece no dia seguinte. Não importa se logo 2, 3 semanas depois ele vem para cá e depois ele dispara, rompe o último topo e volta a cair. É o momento em que a situação do mercado muda. Veja, a análise técnica, gente, e aí eu preciso colocar isso para vocês,
para você entender. A análise técnica, ela funciona como um espelho do comportamento dos agentes do mercado. Isso não temos nenhuma dúvida, né? A análise técnica, ela é uma força resultante do comportamento de todos os agentes do mercado, daqueles que operam por fundamento, daqueles que operam por algoritmos, daqueles que operam na análise quantitativa, daqueles que operam pela análise da Lua. Tem gente que opera para a Lua, juro para você. Eu olho para a Lua, vê Lua cheia, compra, Lua minguante vende. Já vi isso acontecer já. Então tem gente que opera de tudo quanto é maneira, ok? E aí o gráfico ele reflete isso. A teoria de Down, lá atrás, ela já vinha dizendo que a formação dos topos e fundos, ela é a comprovação máxima da resultante do mercado. Quando a gente tem uns topos e fundos ascendentes com uma reta 45 graus, bonitinha, significa que nós estamos num movimento, digamos assim, mais perfeitinho da análise. Tá ok? Mais perfeitinho da análise, que é o movimento mais explícito de topos e fundos ascendentes, né? Que é o mais regular. Nem 10 graus e nem, digamos assim, 80 graus, né? Sempre 45. Tá ok? Então, e aí, nesse caso, quando a gente tem a perda desse último fundo aqui, significa que o comportamento do investidor mudou. A resultante dessa combinação dos investidores mudaram. Ou seja, já não há uma maioria comprada, já não há uma maioria apostando naquele movimento. Tanto é que o preço saiu daqui, veio para cá e perdeu o último fundo. Veja, gente, essa técnica, ela não é infalível. A teoria de Dow não é infalível. Ela falha, ela erra, ela também possui as suas deficiências como qualquer outra técnica. Eu não estou mostrando para vocês aqui a fórmula mágica de identificar uma reversão, mas sim de uma maneira de vocês poderem operar dentro de uma loja de maior probabilidade e parar de achar as coisas e ter a consciência do comportamento do mercado estar mudando de um movimento otimista para um movimento pessimista. Ponto final. Independentemente qual é o resultado da final das questões. Se vocês aplicarem isso ao histórico de operações, vocês vão ver, pela teoria de Dow, que isso vai dar uns níveis de acerto de reversão cerca aí, de 75% a 85% de chance. E você pode, em algum movimento, por conta da alta volatilidade, ou seja qual for o motivo, disso falhar. Ou seja, de você se tomar uma violinada, do mercado simplesmente estopar você e aí o negócio disparar, voltar a subir, essas coisas acontecem. Agora, o sentimento de mercado, esse comportamento, sentimento do mercado, ele muda, e aí, portanto, você precisa ter a consciência que você está mudando junto com ele. Bom, entendido até agora, pessoal, sobre esse primeiro movimento, ou seja, se você está comprado, perde o último fundo, você é obrigado a zerar. Não importa o dia seguinte, você é obrigado a simplesmente sair fora. Depois a gente vê. Tá ok? Depois a gente vê. Muito bem. Bom, mas nada cai interminavelmente, né? Eu nunca vi uma tendência de baixa infinita, né? Ela volta. Eu nunca vi uma tendência de alta infinita. Alguma hora tem que corrigir. Alguma hora tem que ter algum movimento contrário ao anterior. Muito bem. Se o mercado volta a subir, tá ok? E aí ele não consegue romper o topo anterior e perde o último fundo deixado, aí sim eu tenho um movimento de reversão acontecendo. Então, vamos repetir agora todo o processo de uma vez só. Né? Eu vou apagar aqui, que daí agora para todo mundo entender toda a ideia. Né? Muito bem, estou dentro de uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. E aí eu estou comprado. Opa, mas agora aconteceu um problema. Qual é o problema? Ele perdeu o último fundo. Né? O suporte aconteceu. Né? Perdeu aqui o último fundo. Pois bem, perdeu o último fundo, eu sou obrigado a estopar. E a partir do momento em que ele faz um novo zigue-zague ascendente, veja, pode parar aqui, pode subir para aqui, pode voltar aqui nesse último topo e voltar a cair. A única coisa que não pode acontecer
é o que? Ele voltar a subir e romper o último topo, porque daí nós vamos ter a continuidade de novos topos e fundos ascendentes. A partir do momento que ele volta a subir, faz um topo mais baixo que o anterior e volta a cair, perdendo o último fundo, aí sim nós temos uma reversão de tendência decretada no gráfico. A primeira questão, quando eu explico isso aqui para todo mundo, né, é uma dúvida que acontece, que eu já aproveito já para responder, assim, pô, mas a reversão de tendência, ela está acontecendo aqui, a reversão de tendência está acontecendo só aqui, quer dizer, eu tive que deixar o papel sair daqui e vir para cá, para só aqui identificar a reversão? Sim. Tá ok? Depois eu vou explicar o porquê isso. Tá? Uma outra pergunta que é comum das pessoas, inclusive eu já estou até identificando uma pergunta que é exatamente isso que eu ia falar, que é o seguinte: como saber que é uma reversão de tendência versus um pullback? Né? Simplesmente uma correção dentro de uma tendência de alta. É fácil responder isso, né? De que maneira? Bom, até aqui isso é pullback. Sai daqui e vem para cá, até então é pullback, porque o último fundo não foi comprometido. Subiu de novo, corrigiu, parou aqui, até aqui é pullback. Por quê? Porque o último fundo não foi perdido, voltou a subir, caiu. Bom, até aqui é pullback, porque o último fundo não foi rompido. Pois bem, opa, agora já não é mais pullback, porque a tendência foi comprometida. Depois da tendência, eu tenho obrigatoriamente que tentar ver, né, que aí vai ser o movimento-chave para saber qual vai ser o movimento digamos assim, futuro, no seguinte sentido: se ele tiver um novo topo, não tem reversão, apenas violinou a galera, o mercado volta a subir. Se eu tenho um novo zigue-zague descendente, aí eu tenho a reversão de tendência. Então, como é o ciclo completo de uma identificação de tendência? Né? É esse. Eu tenho uma série de topos e fundos ascendentes e depois, a partir do rompimento do último fundo, eu tenho topos e fundos descendentes. Logo, esta explicação teórica, ela diz para a gente exatamente o que está sendo colocado aqui. Uma tendência assim permanece até que haja um movimento contrário à tendência anterior. Avançando um pouquinho mais na explicação, digamos, na questão do nível da experiência de mercado que eu tenho, as falhas, elas são os movimentos de mercado, as falhas, elas são sempre os movimentos que mais impõem dúvida entre as pessoas. Porque quando rompe o último fundo, tá ok? Quando isso acontece, rompe o último fundo, eu tenho simplesmente uma complicação, um problema de não saber, e ninguém sabe, nunca sabe, nem eu e nem o Papa sabe, se aquela tendência vai mesmo ser revertida ou não. Ninguém sabe o lado direito do gráfico, mas dá para você operar dentro de uma lógica de maior probabilidade. Então, quando o último fundo ele é perdido, exatamente nesse movimento aqui, falhas vão oferecer o tempo inteiro o que a gente chama de ombro, cabeça e ombro, fundo duplo, topo duplo, triângulo, triângulo ascendente, ascendente, cunha, bandeira. Todas essas figuras gráficas são figuras de falha. Apliquem topos e fundos ascendentes e depois coloque um ombro, cabeça e ombro no gráfico. Você vai ver que vai ter acontecido uma falha. E a conclusão do ombro, cabeça e ombro é uma reversão. Uma figura de fundo duplo, topo duplo, uma vez acontecida, você vai ver, ela confirmada, você vai ver que isso é uma falha e logo na sequência traz para a gente uma reversão. Então, esses movimentos aqui, de falha, eles são os movimentos onde geram o maior conflito entre as pessoas, uns que acreditam na compra e outros que acreditam na venda. E as formações gráficas, chamados padrões técnicos, de figuras, de candles, de indicadores técnicos, eles vão mudar de comportamento quando a falha acontecer. Faz um teste, amigo. Pega aí
o seu indicador técnico que você gosta sem ser média móvel. Repetindo, pega qualquer indicador técnico aí, qualquer um, tá? Sem ser média móvel, IFR, MACD, ADX, CCI, qualquer um, até o RAFI, se quiser. Tá? E vai no momento em que acontece uma falha, ou seja, o fundo anterior for perdido numa tendência de alta ou o topo anterior for rompido numa tendência de baixa. Pode olhar lá, o seu indicador técnico vai mudar de opinião. Se você estava super animado, compradão, ali o indicador técnico, qualquer um, pode colocar qualquer um. Quando perde o fundo anterior, em qualquer tempo gráfico, você vai ver que o seu indicador técnico vai mudar de opinião. Ou dizer que aquela força na compra está muito forte, ela não existe mais, ou que aquela região de sobrecompra agora já não é mais, ou porque você estava super comprado, ele vai dizer, olha, agora é super vendido. Pode apostar. Tá ok? Muito bem. Uma outra questão que é o seguinte, pessoal, se eu estou olhando aqui esse gráfico numa tendência de alta, você pode pegar isso aqui e inverter também. Pega isso aqui, espelha para baixo, ou seja, tem topos e fundos descendentes. Rompe o último topo, eu também tenho aqui uma reversão de tendência instaurada. Tá ok? Ou seja, de uma alta para uma baixa. Então, repara, gente, dado essa técnica, tá ok? Dado essa técnica aqui, você nunca vai achar nada. Você nunca vai simplesmente olhar e vai dizer, bom, eu acho que aqui é topo, eu acho que aqui é topo, eu acho que aqui é topo. Você vai ter o próprio mercado confirmando para você que aquilo ali pode, trazer uma reversão. Então, o próprio preço vai mostrar para você que aquilo ali mostra uma reversão de tendência. Isso é que é bacana. Tá ok? Sobre a teoria que está sendo colocada aqui, tá entendido, pessoal? Tá tudo legal? Eu queria saber, que eu estou vendo muitas perguntas aqui, mas são perguntas que não tem nada a ver com o que está sendo colocado aqui, tá ok? Então, preciso seguir adiante, tá? Eu vou responder as perguntas que estão sendo colocadas aqui, pura e simplesmente disso aqui, tá? Depois, sobrar tempo, a gente avança em outras questões. Muito bem, pessoal. Então, essa técnica, ela vai pelo menos te ajudar a saber o que fazer no momento que fazer, na hora que fazer, sem precisar recorrer a nenhuma outra força divina que não seja o gráfico. Bom, pessoal, a técnica parece ser boa, parece ser bonitinha, mas ela tem desvantagens. Ok? Eu não estou aqui para vender sonhos para ter pesadelos. Eu estou aqui para lhe mostrar a lógica de maior probabilidade. Tá ok? Sempre com defesas de mercado. Então, ela possui algumas desvantagens. Tá? Eu vou mostrar a desvantagem no próximo slide. Muito bem. Olha o exemplo prático. Né? Nós temos aqui esse papel aqui, tirei aqui Banco do Brasil. Né? Claramente, esse papel está com topos e fundos ascendentes. Né? Claramente, isso aqui deve ser notável. Né? Esse é o último topo, esse é o último fundo, último topo, último fundo, último topo, último fundo, último topo, e aqui, depois que subiu aqui, fizemos o último fundo. Tá ok? Muito bem. E aí, como é que a reversão de tendência acontece? Né? Porque até então, pelo exemplo prático que nós vimos no slide anterior, se eu fiz aqui um fundo mais alto que o anterior, a tendência é o quê? Que ele venha romper esse último topo aqui para seguir em frente. Aconteceu. Caiu. Fez um fundo mais alto que o anterior, o que eu espero? Que ele vá romper esse último topo aqui para subir. Rompeu. Confirmou a tendência. Caiu. Fez um fundo mais alto que o anterior. Voltou a subir. Rompeu esse último topo aqui. Voltou a subir pra caramba. Caiu. Voltou a subir. O que eu tenho que esperar? Acreditando na tendência. Né? Que rompeu, que vai buscar esse último topo aqui. Né? Eu espero que isso aconteça. Né? Que ele vá romper esse último topo aqui e continue com o quê? Com os zigue-zagues ascendentes. Essa é a lei máxima da tendência de alta. Não importa notícia, nada. A confirmação do rompimento do último topo é sempre
a mais autêntica da prova de que o mercado segue com mais apetite para compra. Só que isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Repara que ele voltou a subir, ele tinha que voltar para o último topo, veio aqui, testou esse último topo aqui e aí, ó, perdeu esse último fundo. A partir desse momento, eu tenho uma reversão de tendência. Tá? Então, deixa eu apagar aqui só para que opa, peraí. Deixa eu apagar aqui, só para que o exemplo fique mais nítido, né? Para não ter dúvidas. Tá bom? Então, nesse caso, o papel aqui rompendo os topos e fundos, deixando de ter os topos e fundos ascendentes, ele agora tem topos e fundos descendentes. Esse é o exemplo claro da teoria de Down. Uma tendência de alta assim permanece até que haja uma tendência contrária à anterior, com os topos e fundos descendentes. Veja, gente, eu não estou usando indicador técnico para explicar para vocês. Eu não estou usando nada de o ADX virou para compra, então por favor reverter tendência. Eu não estou usando o candlestick para dizer, olha, deu martelo aqui, agora vai comprar. Eu não estou dizendo que está tendo ombro, cabeça e ombro. Eu estou fazendo um puro movimento de comportamento de preço, resultante da ação total de todos os agentes do mercado naquele mercado, naquela economia. Tá? E aí vem uma outra questão interessante. Tem gente que cruza os braços e diz, não, eu só vejo reversão de tendência só depois que o MACD, né? As pessoas gostam de chamar o MACD de MACD, né? MACD. Então, eu vejo que o MACD virar para compra, então eu vejo compra. Se o MACD não virar, eu não vejo. É aquela velha história, né? Price action é ele que define, é ele que move os indicadores. Não é um indicador que move você, né? Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Então, primeiro vem o comportamento do preço, depois você vai olhar o indicador técnico. Tem muita gente que gosta só de olhar os indicadores técnicos. E aí cai naquele percentual que vocês aí responderam. Às vezes identifico e às vezes não. Porque o MACD, assim como médias móveis, assim como bandas de Bollinger, IFR, pode colocar qualquer indicador aí, pode colocar qualquer um, desafia você sem problema nenhum. Coloca aí o indicador. Se aconteceu a falha e aquele indicador estiver dando compra para você, tem grande chance daquele indicador falhar. Por quê? Porque o preço é mais importante que o indicador. Pode ser um indicador de ouro, tá? Aquele que acerta 95%. Mas se aconteceu a falha, aquele indicador também tem grande chance de falhar. Por quê? Porque o comportamento do preço já não é mais o mesmo em relação à tendência pré-estabelecida. Tá? Então, esse é o movimento. Tá ok? Muito bem. Agora, também tem uma outra questão também, uma outra questão relevante que muita gente gosta de utilizar reversão de tendência usando LTAs e LTBs, né? Linhas de tendência de alta com linhas de tendência de baixa, que é um problema que é um problema também muito clássico, porque às vezes pode romper uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa, mas não acontece a falha e a reversão. E aí a pessoa é obrigada a refazer a reta. Então, num assunto específico sobre suporte, resistências e trendline, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Muito bem. Bom, falei as coisas boas, né? Das coisas legaisinhas, agora vamos para as desvantagens, né? Porque o modelo não é perfeito. Tá ok? As desvantagens do modelo de Down, aplicada a tudo isso, tá ok? Primeiro de tudo, que é que é a pior de todas, né? A confirmação da reversão geralmente é tardia. Né? Isso é muito comum, né? E falar isso para quem usa emoção nos trades realmente é complicado. Eu não consigo convencer a pessoa disso, né?
O papel sobe, 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 aí chega aqui em cima o cara, não, tá caro demais, eu acho que é topo, ele vende. Né? Aí eu vou dizer para ele, não, eu acho que pode corrigir para voltar a subir. Né? Aí ele vende. Eu não vendo e o camarada vende. Né? Aí ele cai, vamos supor que ele continue vendido. Né? Ele volta a subir, e aí quando chega aqui, ele começa a dar sinais de topo, começa a cair, aí eu vou passar a concordar com ele. Ou seja, eu começo a vender o papel por volta dos R$ 30 aqui, enquanto o outro camarada já vendeu aqui no 35, 34, 33, 32. Né? É muito comum as pessoas tentarem ficar adivinhando o topo. Né? E aí ele tenta adivinhar aqui, toma stop, tenta adivinhar aqui, toma stop, tenta adivinhar aqui, toma stop, aqui também toma stop, porque a situação de probabilidade é a mesma. E aí quando chega aqui, nesse movimento, ele tenta adivinhar e acerta. Na imensa maioria, ainda que ele acerte, ele não consegue recuperar todos os tops que ele levou ao longo da tendência. Isso é um outro também, um fator comum, tá ok? Mas vamos de novo para a questão que eu coloquei aqui. A confirmação da reversão, geralmente, ela é tardia. Isso é um fato. A teoria de Down, pessoal, a teoria de Down, ela tem uma falha muito grande e, inclusive, essa é a maior crítica, uma crítica que eu digo assim, áurea, né? É o movimento que quem é analista técnico mais precisa se defender. Né? Eu hoje não defendo se a análise técnica funciona ou não funciona, que eu não preciso mais provar isso. Não preciso dizer, porque um gráfico está em tendência, que os preços não são randômicos, que ele possui tendência no movimento específico de mercado. Eu não preciso provar mais nada disso. Isso aí está provado muito mais pela estatística. Agora, tem uma coisa que a gente precisa o tempo todo se defender, é que a teoria de Down ela possui uma desvantagem muito grande, né? Que ela é tardia. A maioria dos movimentos, a gente precisa de uma confirmação para tentar entender, para poder ter a confirmação, a certeza de que aquilo ali vai acontecer. E aí o que acontece com os famosos assanhadinhos de mercado? Eles se antecipam. Né? E pessoa física, então, que está ali no calor da emoção, se antecipa para tudo. Né? Tenta comprar ali quando já caiu demais, não, vai reverter, eu já estou comprando aqui, porque se zigue-zaguear para cima, romper o último topo, eu já estou comprado, assumo um risco aqui baixo, etc. E aí cai de novo naquela probabilidade de 57% da pergunta que todo mundo respondeu no início do dia. Às vezes eu acerto, às vezes não, porque muitas vezes é antecipado, e aí você às vezes pega um movimento que aconteceu e outros movimentos que não. Então, essa é uma desvantagem muito grande. Tá, ok? E aí, a outra desvantagem é essa, deixar de ganhar todo o movimento. Né? O que é melhor? Né? Você vender aqui e comprar aqui, ou vender aqui e comprar aqui? Né? Você tem essa desvantagem. Se ela é tardia, portanto, o resultado desse movimento, ele também é menor. O que vai muito da lei maior do risco-retorno. Se você assume um risco maior, você também pode ter um retorno maior. Mas se você assume um risco menor, você pode ter um retorno menor. Então, nesse sentido, a gente paga mais caro para ter a confirmação da tendência de baixa para alta, porém, eu tenho mais garantia desse movimento. Ou eu vendo mais barato, dentro de uma reversão de uma tendência de alta para baixa, para ter a maior garantia dos movimentos. Eu tenho total consciência disso, e eu diria que as grandes, digamos assim, eu estou aqui na CLIA com meus colegas analistas também, né? E às vezes a gente começa a se diferenciar exatamente nestes movimentos aqui, né? Quando eu tenho a decisão de comprar mais caro que o outro já está recomendando, pelo simples fato de eu esperar a confirmação acontecer e não querer antecipar o movimento. Às vezes eu antecipo, às vezes não, mas na imensa maioria eu não antecipo. Sobretudo quando está acontecendo uma reversão de tendência maior do mercado. Quando você espera mais, você tem a maior certeza. E aí, portanto, na hora de você operar, você tem mais, digamos assim, mais movimento a favor. Né? Então, digamos assim, eu falo pelo meu dia a dia.
90% das vezes, quando eu vou recomendar um papel na compra ou na venda que está revertendo tendência, tá? Eu às vezes pego que está revertendo tendência, eu às vezes pago um pouco mais caro, mas tenho uma consciência de que a evolução do movimento ela é todo ele dado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, agora, existem algumas outras coisas que daí vai muito das perguntas feitas aqui para a galerinha, colocadas no sentido de resumir um pouco de tudo que foi dito, porque a técnica é essa. Ela é fácil assim mesmo. A aplicação é que ela não tão... a aplicação que ela não é tão simples assim, porque envolve um emocional muito grande e, às vezes, o tamanho do risco das operações ela é de tal maneira que faz com que você fique cada vez mais atrasado no trade. Hoje, eu estou vacinado quanto a isso. Por exemplo, posso falar do meu comportamento do dia de hoje, né? Devido a esse próprio movimento da teoria de Down, eu hoje no pregão de hoje, eu só fiz uma operação no índice, né? O dia inteiro, por conta dessas falhas de reversão que não vinham acontecendo, eles não aconteceram para mim e aí eu não operei. Então eu disse, não vou operar, não vou operar, não vou operar, não vou operar, não vou operar. E quando eu fui, finalmente aconteceu. Quer dizer, eu fiquei o dia inteiro para pegar apenas um movimento e quando aconteceu, o movimento foi. Deu certo, deu lucro. Tá ok? Agora, por quê? Porque eu prefiro esperar a confirmação maior da tendência de todos os movimentos. Tá ok? Então, agora eu vou responder boa parte das perguntas que fizeram aí nesse sentido aqui, né? Para a gente identificar a maior chance de reversão, né, a gente pode combinar com uma série de indicadores que são relevantes para a gente, né? O primeiro é ter a consciência, lá no início da apresentação, ter a consciência de que estamos em região de extremo, ou seja, sai daqui e veio para cá, tá ok? Mas como a gente pode utilizar outros mecanismos para poder entender que aquilo ali é uma região candidata a topo e que finalmente pode reverter tendência, ok? Vamos lá. Primeiro esse gráfico aqui, tá ok? Veio movimento de alta, aí você, ele foi lá e ele tentou romper aqui 52 mil, subiu e voltou, né? Voltou, largou um candle aqui que a gente sabe que é uma estrela cadente, que é um candle clássico aí de reversão e voltou. Pô, mas espera aí. Deixa eu tirar o zoom desse gráfico para ver se eu tenho alguma outra coisa interessante. Aí você tira o zoom do gráfico, você percebe que ele está vindo aqui testando um candle de topo junto com uma linha de tendência de baixa. E nesse mesmo movimento da linha de tendência de baixa, eu tenho passando aqui uma retração entre 50 e 61,8 Fibonacci, passando por esse topo até aqui embaixo. Tá ok? E aí você, caramba, você vê que voltou aqui, aí parou na linha de tendência de baixa, né? Veio aqui no Fibonacci, na retração de 50, 61,8, que são pontos que podem mostrar a reversão de tendência pela própria teoria de Fibonacci, tá ok? E aí, mais um motivo aqui para acreditar que isso aqui é uma região candidata a topo, né? Pois bem, aí eu vou andar de novo mais um pouquinho aqui e vou colocar uma média móvel 200 períodos. Muito importante também para determinar topos e fundos, principalmente de movimentos macros, de movimentos de extremidade. Lembra quando eu falei para vocês hoje, agora, no início da apresentação, o ponto mais importante é saber, né, ter a consciência, a noção de que você está numa região de extremo. Tá, ok? E quando você usa a média móvel 200 períodos, você pode tratar, sobretudo quando o papel vem de uma forte tendência de alta ou quando ele vem de uma forte tendência de baixa. Tá, ok? E aí não tem jeito, né? Teste de linha de tendência de baixa, teste de resistência dado pela retração, teste do último topo que não conseguiu romper, teste da média móvel 200 períodos vindo de baixo para cima. Não tem jeito, vai cair. Ok? As chances são muito maiores para venda do que para compra.
tá ok? E aí o mercado acaba apresentando uma reversão de tendência, tá ok? E aí ele cai, se ele faz um fundo mais alto que o anterior e rompe esse último topo, eu declaro tendência de alta. Se ele continuar, perde esse fundo, esse último fundo aqui, e continua com zigue-zague descendente, ele declara tendência de, ele afirma a tendência de baixa e continua com seus zigue-zagues descendentes. Tá ok? Então, então, quanto mais informação você buscar em termos de suporte e resistências, indicador técnico, Fibonacci, que coincidirem nesses pontos, digamos assim, mais chances você tem de pegar o movimento e cravar essa reversão. Muito bem. Hoje, eu identifiquei uma reversão no gráfico intraday do mini S&P 500. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu identifiquei, inclusive, uma coisa que eu citei na sala, né? Uma coisa que eu citei na sala. Agora, eu vou avançar um pouco o nosso estudo aqui, porque eu vou agora para o gráfico de 5 minutos. Né? Rafael, eu tenho dificuldade de ver um topo, de ver um fundo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de olhar isso aqui, poxa, de saber quanto é um topo, quando é um fundo. Então, meu amigo, você com certeza não pode operar gráfico de intraday, porque você tem dificuldade ainda de identificar topo e fundo. Então, o que você tem que fazer? Né? Qual é a sua questão importante? Né? Você vai lá, e coloca o gráfico diário, coloca o gráfico semanal, tá, ok? Coloca o gráfico mensal, para você entender melhor o funcionamento do mercado. Ok? Mas vamos lá. Dado aqui que vocês já estão bem sabidinhos, entenderam toda a técnica, vamos para esse movimento aqui. Tá, ok? Bom, eu tenho daqui de cima até aqui embaixo um canal de baixa, topos e fundos descendentes. Tá ok? Porque ele cai no topo, aí faz um fundo, aí sobe, faz um topo, faz um fundo, sobe, faz um topo, faz um fundo, sobe, eu estou com um gráfico de 5 minutos aqui, tá bom? E aí ele cai. Quando ele cai, necessariamente ele tem que voltar, tá ok? Para perder esse último fundo e continuar zigue-zagueando para baixo. Mas não é o que ele faz. Ele volta a subir rompendo o último topo, tá ok? E aí quando ele rompe o último topo, opa, sai da minha tela não. E aí quando ele rompe o último topo, ele declara a falha de mercado, tá ok? Que é exatamente esse movimento aqui de falha. E aí ele volta a cair. Faz um fundo mais alto que o anterior e volta a subir, ele... Opa, espera aí. Ele o quê? Reverte o movimento. Então aqui eu tive a falha e aqui em cima eu tive a reversão. Isso é um gráfico de 5 minutos. Então, de fato, agora eu vou perguntar, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, hein? Vamos lá, hein? Uma outra pergunta, e a mesma que eu já fiz agora num exemplo prático, né? Deixa eu pegar aqui, cadê? Está aqui. Muito bem. Vamos lá. Eu estou vendido nesse mercado. E aí, rompeu aqui esse último topo. Eu estou vendido. O que eu faço? E responda em uma pergunta. Não é comprar, é estopar, é zerar. Ou seja, comprar para sair da operação, não iniciar uma operação. E também você pode virar a mão. Você pode virar a mão. Você pode até fazer isso, só que nem sempre você vai ter sucesso nisso. Se você esperar a reversão, você pode ter mais sucesso. Tá ok? Nem sempre virar a mão. Depois, assim, não dá tempo para explicar a técnica da virada de mão, tá ok? Não dá. Eu preciso mostrar outras coisas para vocês. Mas, assim, a virada de mão nem sempre... porque se a virada de mão está acontecendo, é porque geralmente você está no calor já. Você já está no calor. Era um momento para você estopar e então você está aumentando o teu risco. Então, nem sempre a virada de mão é a melhor posição para você fazer ali, tá ok? Então,
esse é um ponto que eu preciso deixar claro para vocês aí, mas isso é para um outro evento. Bom, mas então nesse ponto aqui eu sou obrigado a zerar, tá ok? Bom, mas e agora rompeu aqui o último topo, né? Que foi aqui. Né? Ele foi aqui, foi lá e rompeu. Ele foi aqui, fez esse topo, voltou a cair, fez um fundo mais alto que o anterior e aí voltou a subir. Bom, se eu não tenho nada na mão, quando rompe essa resistência aqui, o último topo, e aí sim, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, dole uma, dole duas, dole três. Comprar. Agora está claro. Se eu compro aqui, onde eu tenho que colocar o stop? Fundo anterior, exatamente neste ponto aqui. Tá ok? Se eu compro aqui, um stop está aqui. Então, o meu nível de risco é exatamente a altura dessa compra para cá. Então, eu sei o quanto eu tenho para perder e sei o quanto que eu vou ganhar. Olha que beleza, né? Esse é meu risco, tá? Esse aqui é meu risco e esse é meu ganho. Por quê? Porque uma vez revertida a tendência, o que ele tem que fazer? Buscar o último topo. Então eu vou comprar aqui e buscar o último topo. Isso foi gráfico do Mini S&P 500 hoje, que eu tive o prazer de operar junto com um amigo meu dos Estados Unidos. E a gente pegou esse movimento hoje. Isso é o gráfico de hoje, tá ok? E, inclusive, essa reversão de tendência que aconteceu aqui também foi forte o suficiente para eu dar um call de compra no mini índice hoje aqui no mercado. E aí eu posso mostrar para vocês o call de compra que eu dei, que foi aqui, tá ok? No gráfico de 5 minutos, ele subiu tudo isso, eu fiquei de fora, voltou, fez um fundo mais alto que o anterior, e aí eu comecei a comprar a partir dessa reta aqui e zerei o mercado quando bateu aqui. Ok? Fiz a compra aqui e carreguei até aqui nesse movimento. Nesse caso, eu estava confirmando tendência, eu não estava revertendo, eu estava confirmando tendência. Tá ok? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Cielo. Cielo. Tá? Olha que legal aqui, Cielo. Tá? Cielo tem aqui topos e fundos ascendentes. Né? Chega aqui em cima, ele faz esse topo. Olha que o Rafael falou da questão das regiões das extremidades. Olha que ele veio desde lá de trás, ó, desde aqui de trás, ou seja, de julho de 2015, o papel veio para cá e veio testar esse ponto. Opa, isso aqui é uma região candidata a topo. Ok? E aí, eu tenho aqui a formação de novos topos e fundos ascendentes. Está vendo aqui? Ó, topos e fundos ascendentes aqui. Ó. Dado essa alta inteira, agora eu vou começar a rabiscar o gráfico aqui, tá? Vou começar a rabiscar o gráfico melhor aqui. Dado essa alta inteira daqui para cá, aí cai daqui para cá e cai daqui para cá, onde, assim, eu estou falando no movimento macro, tá bom, gente? Eu não estou falando no movimento micro, eu quero uma reversão macro, primária do movimento, eu estou no gráfico diário. Dado esse gráfico aqui, onde está o fundo mais importante anterior? Está aqui. Né? Esse movimento aqui. Esse é o fundo anterior. Né? Que está aqui no movimento. Lembrando que eu estou no gráfico diário. Ele está aqui. Então o papel, né? Agora eu vou tirar essa reta aqui, ele cai daqui até aqui. O que eu espero se eu não tenho o lado direito aqui, né? Que eu não tenho, ele volta a subir, o que eu espero? Que ele vá romper esse último topo, porque ele ainda não perdeu o fundo anterior. Tá ok? Mas aí, meu amigo, ele não faz isso, né? Ele vem para cá, volta a subir, testa algumas vezes essa resistência e depois ele vem e reveste a tendência. Então, meu amigo, primeiro de tudo, eu já estaria estopando essa operação certamente se eu tivesse comprado por aqui. Em algum momento eu tenho que estopar. Agora, com certeza, eu venderia descoberto, como eu recomendei, Cielo na venda quando perdeu esse ponto aqui. Por quê? Porque agora eu tive um topo e um fundo descendente. Ah, Rafael, mas pô, eu tive que esperar o papel sair de 36,50 para buscar 31,70 para começar a recomendar a venda descoberta?
Sim. 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 É uma desvantagem, porque você poderia começar a vender daqui de baixo? Sim. Mas como o mercado é soberano, ele pode muito bem parar aqui e voltar a subir. Ou parar aqui e voltar a subir. Ou parar aqui, onde parou, e voltar a subir. Tá? O mercado é soberano. Ele faz o que ele bem entende. A teoria de Dow, ela se submete aos movimentos do mercado. Ela não aplica antecipadamente os movimentos de mercado. E uma vez que eu sei que a minha venda aqui, onde é que está meu stop? Aqui. Onde está o meu alvo? Ó, está aqui, está aqui, está aqui. Todos os últimos fundos são de meus alvos. O primeiro bateu, o segundo bateu, o terceiro não foi. Bom, vamos agora falar para a realidade de Cielo, né? Aproveitando que agora, esse aqui é o gráfico atual de Cielo, né? Olha que interessante. Ele parou aqui e está começando a querer fazer um fundo mais alto que esse aqui. Pergunto, se eu estou vendido nesse papel, desde lá de cima, ele rompe esse último topo aqui em 28,31. O que eu sou obrigado a fazer? Estopar. Exatamente. Bom, Rafael, mas você está me dizendo que esse fundo aqui é um movimento onde pode acontecer a falha. Será que eu posso entrar nesta compra aqui, né, nesse movimento, ó, com um stop de defesa aqui, para tentar buscar esses últimos topos aqui? Pergunto a vocês, daqui para cá, opa, peraí, daqui para cá, oh caramba, peraí, vai, agora sim, para cá, ou daqui para cá, ou daqui, ou seja, será que vale comprar aqui para buscar esses alvos aqui que são os topos anteriores? Muitas pessoas estão dizendo não. E por quê? Porque o risco ainda está elevado. Né? Você vê, se botar esse nível de risco para buscar esse alvo aqui, o risco-retorno não é muito bom. Então a gente está tratando de novo uma vantagem de você. O stop está caro. O stop está caro. Agora, vamos supor que agora, sei lá, por algum motivo, eu queira botar o stop aqui. Ó. Ele bate várias vezes aqui nessa zona de suporte, bate várias vezes aqui e volta a subir. O meu risco é desse tamanho. Aqui, esse é o meu tamanho do meu risco, tá ok? E o meu retorno é esse aqui, ó. Tá? Então aqui está o meu retorno e aqui está o meu risco. Pô, agora vale. Tá? Agora vale. Se eu quiser botar o risco aqui. Então, tudo vai também depender do seu nível de aversão ao risco e das suas preferências. Mas o zigue-zague é o ponto que eu diria de maior confiabilidade, ou seja, o topo fundo ascendente contrário ao anterior, ou o topo fundo descendente contrário ao anterior, são os pontos que eu diria de maior responsabilidade e maior movimento para buscar uma reversão de tendência. Tá? Eu estou aqui agora com esse outro gráfico aqui, que é a senhorita Ambev. Tá ok? Está aqui a Ambev, muito falado hoje em dia. Hoje eu tomei um stop loss em Ambev, tá? Eu botei essa setinha amarela aqui, é porque eu tomei um stop loss, tá? Muito bem. A Ambev fez claramente um fundo duplo. Veio aqui nesse último fundo aqui, voltou a subir, rompeu essa máxima aqui, né? E fez um fundo duplo. Tá? Então o papel já começa a chamar a atenção na compra. Mas por quê? Por causa do fundo duplo, mas o fundo duplo tem a questão da falha, né? Porque, olha só, ele caiu aqui, deixou esse topo, caiu aqui, deixou esse topo, caiu aqui, deixou esse topo. Então, o que aconteceu aqui nessa alta aqui? Estopou quem estava vendido. Estopou quem estava vendido, porque rompeu o último topo, que é exatamente o eixo principal da falha. Tá ok? E aí, o que eu preciso agora para comprar Ambev, gente? Dado a explicação que a gente fez. Dado uma tendência de baixa se permanece até que haja uma tendência contrária anterior. O que eu preciso acontecer em termos de gráfico de preço, pura e simplesmente, para confirmar, né? O zigue-zague descendente, o pivô de alta, ou seja, ele cai, faz um fundo que eu não sei aonde se vai ser aqui 16,15, 16,40, 15 e pouco, mas contanto que seja um fundo aqui maior que esse aqui de baixo, vai fazer isso aqui.
Aí, neste rompimento aqui, eu vou ser o primeiro a gritar compra no mercado. E qual vai ser o meu stop? O último fundo deixado aqui. Entenderam o processo, gente? Olha que eu não usei indicador, não usei nada. É puro comportamento de preço. Porque quando acontece a falha do movimento, os indicadores técnicos mudam. Mudam, simplesmente mudam. Tudo bem? Bom, sobre a explicação prática e teórica, eu já finalizei. Rafa, eu passo a palavra para você aí, para, enfim, eventualmente ter alguma pergunta, trocar uma ideia, mas de exemplos, de questões práticas aí. Eu espero que vocês tenham curtido a ideia da explicação aí dos movimentos. Ele é simples assim mesmo. A aplicação dela já não é tão boa, tão fácil, tão trivial, porque as pessoas levam muito em consideração a emoção, elas operam porque elas querem ver uma reversão e não porque está acontecendo uma reversão. Então é muito importante que você aguarde sempre a confirmação. Esse é o melhor jeito para aprender, para começar a análise técnica. Depois você inventa de tudo, não é meu? Compra no topo, vende no fundo, compra no indicador reverso ao contrário de Fibonacci exponencial, pode fazer o que você quiser. Mas contanto que você tenha consciência de que está mudando o comportamento porque aconteceu a falha e depois está vindo a reversão, tudo, o cenário muda para vocês aí. É isso. Não, Rafi, show de bola. Na verdade, baita web, o pessoal tá elogiando. Se eu for até dar uma olhada agora ali no chat, o pessoal tá elogiando bastante. E acho que a gente ainda teria uns 10 minutos ali. E tem algumas perguntas sim que dá para fazer, até com base no acompanhamento que eu fiz aqui do chat. Então teve algumas perguntas ali que apareceram bastante e que acho que a gente poderia aproveitar esse restante de tempo. Tem problema? Não, problema nenhum, vamos lá. Não, a primeira é só uma questão ali que, para quem não sabe, tem o indicador de topos e fundos no Profit Chart. Tá? Então ele já dá uma auxiliada ali, viu, pessoal? Teve umas 3 pessoas aqui que falaram, pediram até para eu lembrar, eu falei, no final eu comento ali. Então tem um indicador ali que facilita na identificação de topos e fundos. Inclusive tem esse mesmo nome. Deixa eu fazer um comentário a respeito desse indicador de topos e fundos. Eu posso até colocar ele aqui no gráfico para mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó, cadê? Onde é que ele está? É topo e fundo, não é o nome? Sim. Não está aí? Não está aqui. Escreve fundo ali na parte superior. Indicador. Ah, tá. É indicador de topo e fundo. Indicador de topo e fundo, Ih, rapaz, não tá aqui não. Cadê você, danado? Tá aqui. Detector de topos e fundos, será? Não sei. Escreve lá em cima. Acho que é detector, viu? Ah, aqui, achei. Vamos lá. Então, detector de topos e fundos. Aí eu vou botar aqui para vocês esse detector. Coloquei aqui agora. Obrigado aí pro pessoal que escreveu. Olha só. Vou botar uma aparência mais rígida aqui para vocês entenderem, né? Tá aqui, o detector de topo e fundo. Ele é maravilhoso, tá? Só que ele tem um problema, uma questão aqui, que não é um problema, é uma questão, é perfil, né? Que ele tem um período. Então você pode botar tipo 2 períodos, como você pode aumentar para 10 períodos. E aí ele fica mais sensível e menos sensível ao movimento. Né? Ele pode ficar mais sensível e menos sensível. Então eu vou botar aqui, sei lá, 5. Tá vendo? Aí se eu botar 5, ele pega esse topão aqui e vem direto para cá. Então, esse indicador, só tomem cuidado, porque ele não descobre o topo e fundo, tá? Ele te auxilia no desenho gráfico, mas ele não descobre. Imagina se tivesse um indicador para descobrir o topo e fundo. Se tivesse esse indicador no Profit Chart. Exatamente. Seria maravilhoso. Mas ele auxilia para você ter a consciência de que o movimento existe ali. Então, era essa observação que eu queria colocar. Não, bem colocado. Bem colocado. Esse estudo aí para esse estudo de falha e reversão, esse indicador de topo e fundo ajuda muito.
Não, sim, sim, é para pessoa não imaginar que ele vai te dar ali momentos, tá? É mais, pessoal, para vocês Isso. analisarem, inclusive o que já aconteceu, tá? Fazer uma análise ali de uma maneira geral. Mas vamos lá, Rafa. Vamos lá. Teve um momento aqui, eu até anotei um momento, porque como foi bem no começo, eu falei, vou anotar primeiro o momento e depois a pergunta, porque teve muita gente que fez pergunta. Foi quando você estava falando você até fez uma pergunta, né, sobre ali quando estava mostrando as falhas, né, ali do suporte e tudo, e você falou, se passar aqui o suporte e eu estou comprado, o que que vocês fazem? E a maioria do pessoal respondeu corretamente, que vende, stop, etc. E quando isso aconteceu, muita gente perguntou sobre inverter a posição ou entrar na posição, ou simplesmente você está comprado, sai, e se você não estava nada, continua nada. Então foi quando rompeu ali, né? Quando estava numa linha de tendência, rompeu o suporte anterior, e você fez a Isso. pergunta, e nisso surgiu muita gente perguntando, mas então, já que vai sair, no caso de quem está comprado, já que vai encerrar a posição, será que também já não seria uma oportunidade para inverter a posição? Ou quem não estava comprado, mas aí entrar vendido? E muita gente perguntou isso, muita gente. Vamos lá. Quando acontece uma falha, você tem uma combinação irregular dos topos e fundos. Porque quando acontece a falha, o que é a falha? Repetindo, né? Topos e fundos ascendente, ele começa a cair e perde o fundo anterior. Então ele deixa de ter topos e fundos ascendentes. Mas ele não tem topos e fundos descendentes também. Então a falha, ela é naturalmente um movimento, o início de movimento de uma consolidação de mercado, que pode sair para uma nova compra ou pode sair para uma nova venda. Como o mercado subiu demais e aconteceu a falha, naturalmente a gente já começa a buscar novas vendas. Então é muito comum das pessoas, por exemplo, estão no gráfico de 1 minuto, né? Aí eu agora estou falando um perfil individual do cara no gráfico de 1 minuto. Que acontece uma falha, ao invés do cara se estopar, ele vira a mão. Porque o stop da operação está muito curta, né? Porque já é um movimento pequeno, o stop da operação está curto e ele já vira a mão. Mas a regra oficial, e aí é uma regra que não é minha não, tá, gente? Não é do Rafael, eu apenas sigo essa regra. A regra é, a falha você tem que se zerar. Você é obrigado a se zerar. Se você vai virar a mão para uma compra ou para uma venda, esse tipo de coisa só vai acontecer se tiver a confirmação do mercado. Porque a gente trabalha com a formação ascendente ou descendente. Se não acontecer isso, não faça nada. Não, perfeito, Rafa. Boa explicação. E vamos lá, vou dar uma acelerada aqui, tá? Teve um monte de gente que perguntou, e aí eu só anotei a do Ícaro Silva, mas vai representar um monte de gente. Ele perguntou se, para identificar uma reversão de tendência, com base em tudo que você apontou, aliás, se você falou, até me desculpa, aí você me corrige aqui, você chegou a comentar alguma das perguntas, porque como eu fico acompanhando o chat, às vezes eu me desligo um pouco do que você está falando, tá? Mas ele falou se existe algum gráfico onde é mais fácil de você identificar uma reversão de tendência. Existe um tempo gráfico, é isso Um que você tempo perguntou? gráfico, isso. Tá. Tipo, no diário é mais fácil de achar do que nos 15 minutos ou é indiferente isso? Então, certamente, no gráfico de 1 minuto, não é tão simples identificar uma reversão quanto num gráfico semanal. E por que isso? Porque no gráfico semanal você tem uma conjuntura maior de valores, de preço, você tem um movimento macro, você tem uma inclinação bonitinha de último fundo, último topo. E no gráfico de 1 minuto você tem praticamente um eletrocardiograma ali na tela, piscando tudo para cima, tudo para baixo, e você se perde. Então, para você treinar melhor os olhos, é melhor você aumentar o tempo gráfico sempre. Então, quer aprender isso, quer ter facilidade com o olhar e ver que essa coisa, para você entender o processo, comece no gráfico semanal, vai para o gráfico diário, aí começa a reduzir o tempo gráfico, vai para 120, 60, 30 minutos, 15, e aí finalmente você chega para o gráfico de 1 minuto. Agora, nunca viu análise gráfica na vida e abre o gráfico de 1 minuto, nitroglicerina pura na veia ali, vai ver ruído, explode, aí sai payroll, explode, sobe 500 pontos, aí cai de novo. Aí você, agora é fundo, agora virou topo de novo.
Então, é importante que você coloque um tempo gráfico maior, até mesmo para disciplinar a tua ansiedade. Caiu o fone de ouvido aqui. Você foi representar tão bem ali a explosão do que seria um gráfico de 1 minuto que até efeito sonoro. Aí caiu meu headphone aqui com o microfone. Exatamente isso. Nitroglicerina pura. E aí, então, você fica muito perdido, né? Então, é melhor você colocar o tempo gráfico mais longo para treinar isso. Treinar os olhos e depois ir para o tempo gráfico mais curto. E no caso, eu vou até fazer uma pergunta um pouco pessoal, né? Porque por eu gostar de operar mini contrato, para quem está no intraday, você acha que teria algum período que, pelo visto que não seria 1 minuto, mas seria mais fácil de identificar a reversão no dia, né? Não é para você operar, ver ali uma operação de mais position ou até de swing, né? É uma para operar no intraday. Você acha que tem algum tempo que seria aconselhável, um tempo ali bom para você ver, não vai ter a mesma certeza do que de uma semana, mas tem algum tempo que você acha que seria melhor, Rafa? Eu acho que os 60 minutos, eu estou falando agora para quem está começando, né? Para quem tem menos experiência, que está encaminhando. Os 60 minutos sim, de fato, o tempo gráfico mais limpo para você identificar o movimento maior do dia e, quem sabe, até conseguir descobrir que vai sair do negativo a bolsa e ir para o positivo. Ele, para o aprendizado, ele é muito bom. Agora, tem uma desvantagem, porque como ele é gráfico de 60 minutos, são poucas barras ao longo do dia, não é verdade? Cada barra 60 minutos, nós temos aí que 6 horas de pregão, 7 horas de pregão, são 7 barras. Então, realmente você vai ter menos operação. Porém, mais confiabilidade nos movimentos por se tratar de 60 minutos. Não, perfeito, Rafa. Teve uma pergunta que várias perguntas perguntaram, várias pessoas perguntaram, e tanto que eu nem peguei um nome específico, porque foi muita gente, e eu até não sei se você chegou a comentar, mas estavam perguntando bastante o quanto que você considera importante para a identificação de uma reversão o volume, ou se não tem o volume de operação, tá? Ou se não tem muita importância. Mas teve uma hora, eu não sei se você estava comentando sobre isso, né? Eu só acompanho o chat, mas teve muita gente perguntando sobre a questão do volume. Né? Não sei se foi quando você estava comentando aqui, talvez, do MACD, como eu falo, mas muita gente perguntou ali sobre a importância do volume e se isso influencia de alguma maneira a reversão de tendência. Então, sim, influencia e de maneira significativa. A teoria de Down, dentro dos seus princípios, uma delas ele fala do princípio das falhas e da reversão, que é isso que eu expliquei aqui agora. E tem uma outra que diz que é a número 4, que diz que o volume deve acompanhar sempre a tendência. Então, nós estamos diante de topos e fundos ascendentes. Se o volume está subindo, aumentando, conforme nós estamos identificando topos e fundos ascendentes, significa que, portanto, são maiores as chances de romper o último topo e seguir em frente com zigue-zagues ascendentes. A partir do momento em que eu tenho novos topos e fundos ascendentes, mas o volume começa a ficar cada vez menor, é sinal de comprometimento. Então, a gente cai naquele exemplo que eu posso voltar aqui, que é esse aqui, né? Que é que é esse, que a gente cai aqui, né? Ou seja, a gente começa a subir, mas o volume não ficou muito bom, testou trendline de baixa, Fibonacci, média móvel, pô, não tem jeito, vai cair. Entendeu? Então, assim, o volume, ele é um indicador de mercado que ele vai, digamos assim, dizer que aquela tendência de alta ela já não tem tanta confiabilidade assim, caso o volume não acompanhar a tendência, né? Ou a tendência de baixa, caso o volume não acompanhar a tendência. Então, o aspecto do volume não é exatamente na falha ou na reversão, mas sim acompanhando a tendência estabelecida. E aí, se acontece a reversão e o volume é astronômico, é porque a confiabilidade da reversão é cada vez maior. Entendi. Não, perfeito, Rafa. E até para a gente já meio que finalizar aqui a última pergunta,
teve muita gente que perguntou também sobre se auxilia ou atrapalha na identificação de uma reversão de tendência analisar a agressão pelo book, pelo livro de ofertas. Zero, absolutamente zero, zero, zero. O comportamento do booking, ele pode estar naquele momento, seja acontecendo uma falha, seja acontecendo uma reversão, ou no último topo, ou no último fundo, tendo agressões ou não, estando acima ou abaixo do VWAP, ou seja, a técnica de tape reading aplicadas a falha e reversão são coisas completamente antagônicas, porque, quer dizer, antagônicas não, que não se complementam, essa é a melhor resposta. Ou seja, se a agressão ela pode ser mais violenta no último topo e talvez não seja tão violenta onde está acontecendo a falha e também a reversão, e a reversão acontece e você não viu a mesma agressão lá em cima no último topo. Alguma coisa assim, entendeu? Então, o tape reading ele é um movimento instantâneo de mercado, né? É aquele momento que você está vendo ali de agressão, de book, de estresse de mercado. E a falha reversão é o, digamos assim, o fluxo do histórico de mercado, que talvez não seja só de hoje, mas de outros dias também, por se tratar de um movimento de tendência. Então, na verdade, o que você está falando é que o livro vai influenciar mais o movimento do candle do que o movimento da tendência, é isso? Exatamente, da amplitude e da variação do dia. Uhum. Né? Não necessariamente da tendência. Não, show de bola, Rafa. Bom, a gente já passou aqui das 9h30, mas foi uma baita webinar, até naquele momento, como eu te falei ali, os comentários que o pessoal tava falando. Então, Rafa, se quiser deixar uma última mensagem ali pro pessoal, né, deixar ali, resumindo, fechando a webinar do dia de hoje, essa baita webinar, a primeira webinar do ano aqui da Anelógica, e já começou com um tema tão delicado e que tão importante para qualquer tipo de trader, em qualquer nível e para qualquer tipo de operação. Então, pode deixar aí pro pessoal, viu, Rafa? Eu vou deixar um recado que é o da minha experiência do dia a dia, né? A gente tem que parar urgentemente de achar coisas, né? Deixa para a gente achar quando, assim, deixa para operar no achismo em outros movimentos, né? A gente precisa ter responsabilidades com o nosso dinheiro, né? Com os nossos trades. Cada boleta de compra ou de venda, a gente precisa ter responsabilidades técnicas ali. E existe técnica para você parar de achar, né? O feeling ele é importante no último estágio e não no primeiro estágio, né? Um profissional de mercado hoje, como eu, uso o feeling, mas como última opção, depois de eu ter olhado tendência, indicador de volume, notícia, sei lá o que for, aí depois eu vou no feeling. Só que o meu dia a dia é que as pessoas usam o feeling e aí, dado o feeling, começam a olhar os seus indicadores, etc. E aí olham tudo viesado. E aí é um grande erro. E aí é o que eu vejo no meu dia a dia. Então, eu deixo essa mensagem para as pessoas baseado no que eu vejo no dia a dia nas salas de análise.